A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus. Eu sempre dou glória a Deus porque é Ele quem nos dá o privilégio de vivermos esse momento. É Ele quem nos dá o privilégio de estarmos aqui, nesse exato momento. Eu aqui, você aí do outro lado, me acompanhando através de um celular, de uma Smart TV, de um computador. E eu louvo a Deus por esse momento, pois nós estamos unidos pela mesma fé no Deus único, no Deus de Israel, no Deus que fez o céu, a terra, o mar e toda a biodiversidade. E nós estamos unidos na prática da oração, buscando a Deus, pois Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Criador e o nosso Provedor. Tudo vem das mãos de Deus, tudo que precisamos, só Ele pode nos dar, só Ele pode nos outorgar. E por isso precisamos estar sempre na presença de Deus, adorando e louvando a Ele, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, as coisas que são essenciais para a vida humana, serão acrescentadas. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a palavra de hoje, vamos meditar juntos na palavra. Mas antes, eu peço por favor que você inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim você ficará informado sobre as atividades desse canal, que são atividades de edificação espiritual. O tema desse canal é Espiritualidade Cristã, o Evangelho do Reino de Deus. Eu me propus em pregar o Evangelho do Reino de Deus até a volta de Cristo Jesus ou até que Ele resolva me chamar. Amém? Então aprecie o conteúdo desse canal em nome do Senhor Jesus e seja ricamente abençoado, abençoada para a glória de Deus. Vamos agora para a palavra e em seguida vamos fazer a oração da fé. Vamos orar com muito fervor e confiança em Deus, crendo que seremos abençoados nesse dia para a glória de Deus. Amém? Nós precisamos praticar a oração. Devemos orar na alvorada, no meio-dia e no crepúsculo, ou seja, pela manhã, quando o sol nasce, na hora mais quente, às 12 horas, e precisamos orar no crepúsculo, no pôr do sol. São 3 horários estratégicos que nós devemos estar orando e buscando ao Senhor. Amém? Pratique a oração e ore sempre comigo de segunda a sexta aqui no canal ao meio-dia. Vamos à palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nós vamos ler o Salmo de número 103. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 103 e nós vamos meditar a partir do versículo de número 13. Amém? Então, acompanhe comigo, por gentileza. Salmo 103, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vamos repetir? Eu gosto de repetir para ser bem didático. Eu prego a palavra ensinando. Amém? E a repetição é pedagógica. Então vamos aprender. Repita comigo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Glória a Deus. Eu vou explicar esse versículo, esse verso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, sábio é aquele que teme a Deus, é aquele que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É aquele que, movido por temor, por respeito e reverência a Deus, sempre procura obedecer aos mandamentos de Deus,
sempre procura agradar a Deus em tudo o que faz. Isso é viver no temor do Senhor. Isso é ser temente a Deus. E quem teme a Deus é sábio. Quem teme a Deus é prudente, é inteligente. E a Bíblia nos ensina, nesse texto, acompanhe mais uma vez, no Salmo 103, verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, meus caros irmãos e irmãs, temem a Deus, amem a Deus, procurem obedecer a palavra dele, e ele, como pai, terá compaixão de vocês. Terá compaixão de cada um dos seus filhos. Deus não desampara os seus filhos, aqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. No verso de número 14 está escrito, acompanhe comigo, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Repita mais uma vez, pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que nós somos fracos por natureza e que, sendo assim, somos dependentes dele. Cada um de nós somos dependentes de Deus. É muita arrogância da parte do ser humano achar que não precisa de Deus. Há muitos que, movido por uma ignorância, uma arrogância, acabam dizendo que Deus não existe, eu não preciso de Deus para conseguir o que eu quero. Se eu quero dinheiro, eu trabalho e por aí vai. Pessoas que falam isso são arrogantes, são ignorantes, porque não tem como viver sem Deus. É Ele quem nos dá o fôlego de vida. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele concede o fôlego de vida até para aqueles que não creem nele. Até para os incrédulos. Até para os incrédulos. Tem uma passagem bíblica que diz que a chuva, ela cai sobre todos, sobre justos e ímpios. O sol também nasce para todos. O sol nasce para justos e para ímpios, para crentes e incrédulos. Deus é bom para com todos. Então é muita petulância, muita ignorância a pessoa falar que não precisa de Deus, que não depende de Deus. É claro, é óbvio que todos nós dependemos de Deus, porque a natureza humana é pó, nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos fracos por natureza e, sendo assim, somos dependentes dEle. Não tem como vivermos sem Deus e muito menos morrermos sem Ele, porque se uma pessoa morre sem a fé em Cristo Jesus, essa alma é condenada. Precisamos de Deus até para morrer, porque Ele é quem nos salva da morte eterna, nos livra da condenação. É Ele quem nos livra do inferno e nos conduz aos pastos verdejantes, nos conduz à vida eterna, à morada celestial no céu de glória. Amém? Então precisamos de Deus na vida e na morte. Precisamos de Deus. Você está entendendo? Então, eu quero que você digita aí, eu quero ver a sua participação, quero ver se você realmente está ligado no que eu estou falando. Digita aí, na vida e na morte, eu preciso de Deus. Amém? Digita, na vida e na morte, eu preciso de Deus. Na vida, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém vivos. Na morte, é Ele quem salva a nossa alma do inferno. É Ele quem salva a nossa alma da morte eterna. Quem crê em Jesus pode morrer fisicamente, mas a alma continua viva no seio de Abraão ou no paraíso, no céu de glória. Amém? Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor. Então Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Acompanhe o texto mais uma vez. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que somos pó, que somos fracos e dependentes dEle. Verso 15. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Quanto ao ser humano, os nossos dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce, assim ele floresce. No verso 16, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Esses dois versos aqui, o verso 15 e o verso 16, está nos revelando a transitoriedade da vida. A vida humana é transitória, é passageira. Entende? Nós somos como a erva do campo e a nossa glória como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando o vento desaparece. É como a erva do campo e a sua flor. Entende? Então todos nós somos fracos e dependemos da força de Deus. Dependemos do poder de Deus, da presença dEle, para existirmos nesse mundo e para herdarmos a vida eterna. Amém? E no verso 17 está escrito, leia comigo aí, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, sobre os nossos netos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Veja que a Bíblia dá uma ênfase à obediência a Deus. Para termos essas promessas de Deus em nossas vidas, precisamos obedecer a Deus, guardar os seus preceitos e os cumprir. E precisamos temer a Deus. Amém? Aí no verso de número 19 está escrito: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono de rei, rei do universo, e o seu reino domina sobre tudo. Repita comigo: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Até aqui nós fazemos a leitura do texto. E eu termino dizendo: Deus governa sobre tudo. Ele estabeleceu o seu trono nas alturas, no céu, e ele governa a terra, governa o universo. Ele é o soberano governante de todas as coisas. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, viva na dependência de Deus. Busque a Deus, o seu reino, o seu governo, a sua justiça, e as demais coisas que são essenciais à vida humana serão acrescentadas. Mas busque o reino de Deus para a tua vida, o governo dele. Amém? Dê legalidade, dê lugar para o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. E ele vai transformar a sua vida em um paraíso, em nome de Jesus. Você crê? Sim ou não? Então digita aí, vamos dar legalidade aos céus para fazer isso. Amém? Eu quero que você digita aí, mas crendo de todo o coração. Glória a Deus. Então declare comigo: Jesus Cristo é o governante da minha vida. Amém? Jesus Cristo é o governante da minha vida. Deixe Ele governar o seu coração. Ele vai transformar a sua vida em um paraíso. Jesus Cristo é o governante da minha vida. E Ele transforma a minha vida em um paraíso. Quantos creem nisso? Toma posse.
Que a sua vida seja um paraíso, seja um mar de felicidades, um mar de alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida que perece, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar? Eleve seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder e glória, Deus de majestade. Novamente eu entro na presença gloriosa do Senhor em oração. Tua palavra diz que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o Senhor governa sobre tudo, domina sobre tudo. Por isso eu venho a Ti, meu Pai, em oração, interceder pela vida dos meus irmãos, interceder pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora e estão na esperança de serem abençoados através da palavra que foi ministrada e através desta oração. Meu Deus, abençoe a vida dessa pessoa. De repente, essa pessoa está enferma, está doente, precisando de uma cura, precisando de auxílio, precisando, meu Pai, de ajuda. Toca, meu Pai, com a Tua mão poderosa na vida dessa pessoa e alivia o fardo dela, meu Pai. Livra ela de todo o mal. Em nome de Jesus, meu Deus, venha abençoar esse homem, essa mulher. Opera Tuas maravilhas, meu Pai, na vida dessa pessoa. Faça com que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, a Tua justiça. O Teu reino é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Espírito Santo, alegra o coração dessa pessoa. Tira a tristeza, tira a depressão, meu Pai, e o desânimo desse coração. E alegra, meu Pai celestial, o coração dessa pessoa. Para a glória do Senhor. Em nome do Pai, o Criador, em nome do Filho, o Salvador, e em nome do Espírito Santo, o Auxiliador. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Declare comigo: eu recebo salvação, eu recebo o auxílio, eu recebo provisão. Toma posse em nome de Jesus. E agora vamos recitar o Salmo 23. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém.